Embora o gênero cinematográfico do western siga adorado e revisitado por realizadores do ramo, mesmo após a fase do seu apogeu, ainda não tivemos um título que tenha conseguido mesclar os aspectos mais tradicionais com conceitos mais modernos, a ponto de trazer o faroeste de volta à popularidade dos anos 50 e 60, que, a título de comparação, seria equivalente ao sucesso dos filmes de super-heróis recentes. Nessas duas últimas décadas, os fãs não ficaram desamparados e tivemos exemplos de grande qualidade, seja pelos valores técnicos de produção, ou por serem remakes competentes de clássicos do gênero, ou por trazerem novos elementos para a fórmula, como o terror, a ficção científica, a comédia e até mesmo a animação, como foi o caso do aclamado filme Rango, dirigido por Gore Verbinski, e com o personagem título recebendo a dublagem de Johnny Depp. Inclusive, o diretor e o ator, juntamente com o produtor Jerry Bruckheimer, haviam se consagrado anos antes com o sucesso de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, filme lançado em 2003 e que, além de ser o início de uma saga de enorme sucesso, embora irregular em qualidade, também foi o filme responsável por tornar Johnny Depp em um dos atores mais requisitados e bem pagos de Hollywood. Enquanto os rumos para a saga dos piratas era decidido após a recepção morna de Navegando em Águas Misteriosas, a Disney tenta emplacar novas franquias em live action para o cinema, mas os resultados se mostraram catastróficos. O primeiro veio em 2012 com John Carter, Entre Dois Mundos, adaptação da obra de Edgar Rice Burroughs, que em um orçamento astronômico de pouco mais de 306 milhões de dólares, teve uma bilheteria total de 284, sendo na época um dos filmes mais caros e de maior prejuízo do cinema recente. A segunda tentativa veio no ano seguinte com O Cavaleiro Solitário, adaptação moderna do personagem clássico da cultura norte-americana. Criado por Frank Stryker e George W. Trendle, o personagem surgiu em uma série de rádio em 1933, e desde então, seu sucesso rendeu uma série de TV, livros, quadrinhos e filmes, embora nesse último caso, a relação do personagem com o cinema tenha sido bastante atribulada, principalmente após o fracasso de um longa-metragem lançado em 81. Quanto à versão de 2013, temos novamente um filme da Disney com um orçamento colossal, com uma média de 250 milhões de custos de produção e mais 150 milhões de marketing, contando com praticamente a mesma equipe da franquia dos Piratas, além de adições de destaque no elenco, como a atriz Helena Bonham Carter e o até então desconhecido ator Armie Hammer no papel principal. Mesmo com tamanho pedigree e altos valores de produção, o filme acabou sendo mais um fracasso dantesco para o estúdio, que amargou uma bilheteria de apenas 260 milhões, e a má recepção da crítica especializada, sabotando qualquer chance de uma franquia planejada. Porém, passados quase 10 anos desde o seu lançamento, o filme mereceu toda a recepção negativa? A trama se propõe a contar a origem da parceria do Cavaleiro Solitário, aqui um promotor de justiça chamado John Reed, e o Tonto, um nativo americano que busca vingança contra os homens que dizimaram sua tribo. John está retornando à sua terra natal no Texas para reencontrar o seu irmão, Dan, e sua esposa, Rebecca, por quem guarda um sentimento recíproco desde a infância. No entanto, John se encontra no mesmo trem que leva Tonto e o fora da lei, Butch Cavendish, que está condenado à forca após ter sido capturado por Dan. Porém, Butch consegue escapar com a ajuda de sua gangue e planeja vingança contra os irmãos John e os demais Texas Rangers. Após diversos contratempos, John leva Tonto para a cadeia e parte com seu irmão em busca de Butch, mas são alvos de uma emboscada que mata a todos, com exceção do protagonista. Inconsciente, John acaba sendo encontrado por Tonto, fugido da prisão, que pretendia enterrá-lo, mas é impedido por um cavalo branco espiritual que escolhe o promotor como o Espírito Andarilho, um guerreiro com habilidades sobrenaturais para combater o mal. Apesar de ser um adepto da justiça e não querer derramar o sangue, nem mesmo do homem que matou seu irmão, John aceita a tarefa de capturar Butch e, usando uma máscara, se torna o lendário Cavaleiro Solitário, um fora da lei que irá proteger os indefesos. Porém, além de Butch, interesses escusos envolvendo o passado de Tonto e a construção da nova ferrovia se mostram ameaças ainda maiores e secretas para toda a região do Texas. Embora seja um filme de origem, O Cavaleiro Solitário não se contenta em contar a história da dupla protagonista e traz diversas tramas paralelas que, ao invés de enriquecerem aquele universo, apenas o tornam estafante e cansativo, ainda mais levando em conta a duração de 2 horas e meia. Logo, temos aqui uma trama inchada e sem foco que conta a origem de John e Tonto, suas vinganças pessoais, a construção da ferrovia, a jornada do bando de Butch, a subtrama envolvendo Rebecca e seu filho, a mina de prata e o plano maligno
do magnata da rodovia. Além disso, o roteiro, escrito pela dupla Terry Rossio e Ted Elliott, também responsável por Piratas do Caribe, comete os mesmos erros das sequências da referida saga, e também do filme A Lenda de Zorro, a necessidade de fazer piadas de maneira constante e insistente. Se os filmes da Marvel incomodam pelo desequilíbrio do humor, os dois roteiristas já cometeram esse erro anos antes, e aqui temos quase uma paródia do Cavaleiro Solitário, contudo sendo motivo para piadas tolas e aborrecidas, que são prejudicadas principalmente pela falta de timing cômico do protagonista. Outro ponto questionado na época foi a escalação de Johnny Depp como Tonto, um personagem nativo americano. Com Hollywood já sendo denunciada pela prática de whitewashing, onde os atores brancos são escalados para personagens de etnias distintas, esse acabou sendo um belo exemplo desse costume, embora o que de fato incomode aqui seja a atuação pouco inspirada do ator, que se limita a repetir o mesmo modelo de performance usado em Jack Sparrow e tantos outros personagens excêntricos de sua carreira. Para completar, falando ainda no elenco, temos atores de renome desperdiçados em personagens estereotipados e clichês, como Tom Wilkinson, Helena Bonham Carter, William Fincher e Ruth Wilson, que ainda são prejudicados pelo excesso de subtramas do enredo, tirando o espaço que poderia ser atribuído para o desenvolvimento de seus personagens. Dito isso, O Cavaleiro Solitário é um filme problemático, indulgente e repleto de decisões artísticas erradas, mas que, surpreendentemente, não é isento de qualidades. Como já havia sido provado em trabalhos anteriores, o diretor Gore Verbinski possui um bom olho para a atuação espetaculosa, e aqui não poupa esforços para tornar as cenas de combate e tiroteios mais divertidas e palpáveis possíveis. Com um orçamento generoso, o diretor se permitiu criar cenas panorâmicas belíssimas, ressaltando a beleza e selvageria do velho oeste americano, enquanto brinca com as habilidades dos personagens para criar momentos marcantes, sobretudo na sequência inicial de fuga do trem e em todo o terceiro ato, composto por uma perseguição a cavalo em cima de um trem que é genuinamente empolgante e compensa o marasmo do segundo ato. E para completar, temos a trilha sonora de Hans Zimmer, que traz o famoso tema do personagem e o estilo de música dos faroestes clássicos, mas em uma versão moderna. Acima de tudo, esse é um filme feito à moda antiga, que usa os efeitos visuais somente quando necessários, preferindo o trabalho de atores, construção de sets e um bom trabalho de dublês para tornar a ação mais próxima do espectador. Só é lamentável que até chegarmos a esses momentos, o espectador precise lidar com tramas cansativas, piadas excessivas e personagens sem carisma. Diante do exposto, O Cavaleiro Solitário é uma grande oportunidade perdida, visto que seu elenco de talento e um orçamento digno dos maiores blockbusters do cinema poderia ter sido um filme a combinar o clássico e o moderno e trazer de volta o gênero do faroeste aos seus dias de glória. Infelizmente, tudo acabou se perdendo em meio a um roteiro flácido, personagens mal desenvolvidos e uma duração longa e injustificada. Todos esses fatores acabam resultando em um fracasso retumbante para a Disney, e que, muito provavelmente, serviu de incentivo para a empresa direcionar as suas atenções para as marcas garantidas de sucesso, como os universos da Marvel e Star Wars. Ainda assim, há valor de entretenimento a se encontrar aqui, e o orçamento, no que se refere a cenas de ação, se justificou com sequências divertidas e com valores de produção muito acima da média para o gênero. É improvável que uma sequência seja feita, visto que nem a Disney e nem os realizadores pretendem retornar a esse universo, deixando o Cavaleiro Solitário, novamente, na memória dos mais saudosistas. Enquanto isso, nos resta torcer para que algum dia exista um filme capaz de retornar ao faroeste em uma tendência mais uma vez, da mesma forma que a Rockstar conseguiu nos games, com o sucesso da franquia já consagrada Red Dead Redemption.